Olá, meu nome é Raoni Kuzma, seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab feita para a gente transformar o antirracismo num vetor de competitividade para os tomadores de decisão do mercado de beleza e bem-estar. E hoje a gente vai ter um papo incrível com uma pessoa também muito incrível que é a Nali. Minha amiga, por gentileza, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Olá, pessoal. Obrigada, Raoni, mais uma vez por esse convite. Vou tentar ser breve aqui nessa contextualização de quem é a Essa é Anneli, tua, fica à vontade. porque são muitas partes, né? E eu acho que trazer, para além do meu lugar de psicóloga, que tem essa função aqui hoje de discutir junto com você a questão de saúde mental, de identidade, de beleza antirracista. Eu sou uma mulher negra, periférica, oriunda do bairro da Liberdade, em Salvador, Bahia, né? Então aí já vem muita ancestralidade, já vem muita historicidade, já vem muito contexto que engrena essa costura. Sou psicóloga clínica, sou consultora de psicologia e saúde mental, pesquisadora das relações étnico-raciais, curiosa pela arte da fotografia, principalmente, falo um pouco disso no meu trabalho, enquanto metodologia, mas enquanto expressão, né? Para além da técnica. Sou uma chocolatra ambulante e vai. Sou pagodeira, sou essa pessoa comunicativa, um pouco tímida também, mas eu acho que são essas formas todas que me contemplam enquanto ser psicólogas, né? Reunir pessoas que gostam dessa subjetividade fora. Então, essa sou eu. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso, minha amiga. E, Nali, pra gente começar, a gente sempre faz uma pergunta combo, meu padrão aqui, pra gente poder. Acho que também em algum momento criar uma estatística de tantos episódios, X% definem a beleza enquanto X e se sentem representatividade ou não no mercado. E com isso, queria pedir para você poder falar um pouquinho sobre a sua definição de beleza e, a partir da sua definição, se você se sente representada pelo mercado de beleza. Ok. Bom, eu acho que é um ótimo disparador, assim, né? Para mim, beleza é algo que se transpõe a essas características físicas e essa predisposição que é estratégico, né, de um sistema racista estruturalmente. Então, beleza é a estética, mas é também essa autopercepção afirmativa, assim, de suas habilidades, suas características. Por muito tempo foi difícil enxergar dessa forma, ter essa compreensão. E no meu lugar de mulher preta, tornar-se negra foi um processo, assim, de muito treinamento e de muitas referências trazendo para a prosa. E é o que me forma hoje, né? Então, beleza, para mim, ela vai para além do que é percebido visualmente. É algo que se transpõe, assim, na identidade. Então, quando você olha para Raoni, você vai trazer um pouco de Raoni por completo. Essa é a beleza de Raoni, essa é a identidade de Raoni. Jana ali é a mesma coisa. Então, a gente passeia. E o fato de conseguir passear, de conseguir transitar sem maiores receios, eu acho que isso é beleza para mim. Eu acho que é isso. E se eu me sinto representada pelo mercado da beleza, né, a indústria, hoje em dia eu me sinto representada porque é isso, eu busquei muito pessoas mais próximas, né, é, e marcas com valores também parecidos com os meus, mas nem sempre foi assim. Volto a essa tecla que nem sempre foi assim. Foi uma batalha, porque a gente tem na história, né, principalmente falando da potência de mundo que eles colocam, que é os Estados Unidos,
esse marco que ali, da virada, né? Do anos 19 para o século XIX, para o século XX, a fomentação de produtos que embranqueciam a nossa pele em detrimento de um objetivo que era ser menos imperfeito, né? Se aproximar, na verdade, da brancura. Então, quebrar isso hoje, eu acho que é muito resultado de enfrentamentos, principalmente do movimento negro unificado, principalmente de Lei Aê, como eu falei, eu sou da liberdade, então, para mim, nossa, falar de lei é muito emocionante, porque eles traduziram, né, em um período de ditadura, de muita violência, de muita opressão, em suas músicas, essa afirmação da gente enquanto povo, enquanto comunidade, enquanto seres individuais, quebrando todas essas imagens fixas, esses estereótipos, esses pré-julgamentos, né? Vistos como ruins, vistos como perversos, vistos como violentos, como feios. Então é o mais belo dos belos, sabe? Então, a Noite da Beleza Negra. Nossa, eu acho que eu poderia ficar falando aqui disso até, sei lá, quanto tempo. Mais que 35 minutos de podcast, não sei se vai caber. Mas é isso, Rani, eu busquei muito, sabe? Dentro da minha família também, foi algo, assim, muito, muito importante, né? O Ilê e outros elementos, principalmente na paterna. Eu sou uma mulher negra de periferia, mas eu era vista, e ainda sou, como afropate, né? E o que é essa afropate também, eu acho que é legal trazer. E nada mais é do que um rótulo para definir uma mulher negra com determinada estética, né? Não é necessariamente um padrão, mas é uma estética dessa mulher negra, que é carregada também de ancestralidade que vem com seus símbolos. E isso foi constituído dentro dessa vivência da minha família paterna, que era majoritariamente composta por pessoas negras, o contrário da minha família materna, né? E ali eu fui me reconhecendo aos poucos. E essa Afropate também vem de uma escola particular, de um contexto acadêmico branco. Então, isso vai traduzindo esse refinamento, essa construção do tornar-se negra, dessa compreensão aí de Anani, e de que nem sempre a indústria da beleza me representou, mas eu tinha outras referências. Então, é possível afirmar, sabe? Que a gente teve esse fôlego e que tem essa perspectiva de sonhar e ter outras expectativas para além do que já foi nos apresentado como padrão, né? Como universal. Então, hoje eu me sinto mais representada. Eu tenho os meus que me representam bastante. Isso. E, amiga, eu vou fazer uma outra pergunta combo, Tá, pegando um gancho que você trouxe. Primeiro, queria ouvir se na sua visão, vou reformular a pergunta que eu ia fazer. tá bom. Como que é o papel da arte, da imagem, articulado isso com o movimento negro, não só nessa formação de Anali, essa autoimagem de Anali, mas também como um resgate que possa servir ali, de certa forma, de uma percepção de existência, e não só uma percepção de resistência hoje, né? E com isso, você sente que essa falta de representatividade histórica, né, não só necessariamente hoje, afetou a saúde mental da população afro-indígena no Brasil? Não sei se ficou claro, eu sei que ficou grande. Subjetivo, Raul. Perfeito. Mas eu entendi, sim. Também vou soltar aqui, Por se favor. não for o que você estava querendo, enquanto resposta, a gente vai costurando. Mas então, eu, eu vejo
que a arte ela possibilita transformação social, política e individual também, que acaba refletindo dentro de algo muito maior. Eu entendo como uma contrarresposta, né? Contracolonial, também parte do antirracismo. É um papel, né? Responsabilizar as pessoas de metodologias que são nossas. E a arte eu acho que é nossa, sabe? Então, as músicas de Leaê, como eu falei, eles colocaram muitos elementos da nossa identidade que significam uma potencialidade, que significam afirmações, é positivo. Então, levantar isso enquanto bandeira dentro de um contexto histórico outro e até hoje, eu acho que traz essa emancipação, né? Traz essa microfissura, né? Vai cortando ali alguns bloqueios. Porque a arte, quem não gosta de arte, sabe? A fotografia é um documento. Se há um apagamento da nossa estética, se há um apagamento da nossa intelectualidade, a fotografia também corresponde a essa estratégia de, ó, volta aqui. Tinha mais gente falando sobre essas coisas antes dessas pessoas, que são sempre as mesmas panelinhas e estão em vigência no mercado da beleza ou em qualquer outro, né? Viés. Então, registro para mim é respiro, porque a gente tem a possibilidade de voltar no tempo e fazer novas interpretações, sabe? E eu acho que a saúde mental é implicada nisso, junto com a arte, que é um movimento sankofa, né? Quando você olha para o seu local de origem, para a sua partida, para as pessoas que vieram antes de você, para as coisas que você vivenciou, seja pela fotografia, seja pela música, que também traz, né, muita coisa, denuncia também ali. Você acaba se reconectando com o que é seu e você realmente vai tomando forma a partir disso, não do que é posto, não do que só foi te apresentado por uma única lógica, sabe? Então, muitas questões de saúde mental giram em torno dessa questão da opressão e seus subjacentes, né? O racismo ele traz implicações múltiplas. Eu estava falando que não dá para trazer, né, no início, que não dá para trazer isso enquanto um recorte, um determinante de saúde. Falar de racismo, para mim, é algo que não foge à linha de pensar transtorno, dentro de diagnóstico X, Y, Z. Tem que se considerar quem é esse sujeito, quem é essa pessoa que está ali comigo, e que é SUS dependente também, né, pensando de uma forma macro, politicamente. Então, entender esse contexto, entender essa pessoa negra, essas crenças limitantes, né, esses pensamentos padrões que trazem prejuízos para a vida cotidiana, para as relações, para tudo. É o quê, sabe? Que nome a gente dá, se não racismo, se não pensar em sankofa, se não pensar em arte como uma possibilidade de fazer com que esse desenvolvimento ele seja efetivo também. Então, é como eu vejo a minha atuação acontecendo, sabe? Às vezes eu fico tentando explicar. Tá, Ana, mas como é que você é psicóloga clínica, é consultora e traz a arte enquanto também parte desse processo todo de entendimento de si mesmo, de existência, de pessoa no mundo? É assim que eu explico. Nem sempre vai estar da mesma forma, mas é assim que eu explico, que é algo que transpõe, sabe? Não é algo que já vem ali pré-editado. A gente reconstitui sempre. É dinâmico, flexível. Se te respondi, ou também foi Super. subjetiva? Não, foi super incrível. Que massa. E, e você trouxe uma coisa muito incrível, que é essa relação do transpor, né? Racismo vem de longe, nossa resistência vem de longe, nossa beleza vem de longe, e não existe nada de estático nesse processo.
E aí eu queria muito ouvir de você, Nelly, acho que não tem tua experiência clínica, Uhum. como é possível a gente, não, não sei se é a palavra correta, tá? Mas preparar uma pessoa negra dentro de todo um contexto como esse para melhor lidar com essas violências que existem e vão continuar existindo, sem perder a sua própria autenticidade, sem deixar de ser, né? Porque existe o tornar-se negro é uma jornada, né? Essa Uhum. diva Uhum. Lara fala, né? E é difícil, mas é uma jornada. E ela é uma jornada coletiva. E dentro desse contexto, né, é muito fácil a gente se tornar mais adaptável para caber no mundo e esquecer exatamente aquilo que faz a gente estar no mundo. Como é que você sente que é possível a gente ter saúde mental num mundo que ele já acorda, você já acorda no mundo olhando, tipo, falando, cara, putz, ferrou, mais um dia. Uhum. É. Então, na minha clínica, chegam muitas pessoas negras, né, em busca disso, de vencer com esses pensamentos automáticos, que são pensamentos disfuncionais, pensamentos que trazem prejuízos para todas as esferas, como eu falei. E aí, o movimento que eu faço é justamente pensar junto com essa pessoa o que disparou essa interpretação. Quais eventos da sua vida, seja na escola, seja no meio da sua família, no meio dos seus amigos, e como a gente pode reinterpretar na atualidade isso. Então, fazendo uma análise mais condizente com tudo aquilo que você já experienciou e que você absorveu também enquanto encaminhamento nesse processo. Porque, assim, não tem uma receita pronta, né? A gente vai se afinando na clínica, colaborando um com o outro. Não tem como como eu saber dessa pessoa se ela não falar sobre ela, se ela não comunicar de alguma maneira. Então, tem ali o sigilo, mas também tem muita afetividade, muita energia, muita troca mesmo, muita parceria, para se colocar esse mapeamento de uma forma efetiva. E aí se questionar se esses pensamentos realmente eles são verdades, ou se isso se tornou verdade por um momento de fragilidade, por um preconceito, né? Preconceito é essa concepção mais ampla sobre o que é comportamento da discriminação. Então, pensar assim, dentro dessa linha de terapeuta cognitivo comportamental, né? É o que faz essa reconstrução, esse outro entendimento de si e esse desenvolvimento de saúde mental também. Porque quando você se entende por um outro viés, que não esse, que não, muitas vezes não condiz com as suas habilidades, com as evidências de sucesso, com outras coisas, não é para ser levado, né, em consideração tão fortemente. Não é você que é assim, isso foi moldado, né? Você não acredita nisso, porque você tem provas que fazem que você entenda que é só uma manobra. Então, por exemplo, tenho muitas mulheres negras hoje na minha clínica e elas já chegaram com essa queixa de se sentirem feias, inseguras, né? Sintomas clássicos de mulheres negras em processo, assim. E ao tocar na ferida, a gente vai dando substância, né? Ah, como é que eu posso dizer? Tecnologias para poder ir sustentando ali essas dores e transformando elas em outras coisas. Então, tem esse treinamento também, sabe? Cognitivo, comportamental, essa coisa de ir e vir não é à toa. É justamente para você ver o seu passado e
analisar quem você é hoje dentre as suas experiências que não condizem mais com a sua realidade. Então, se você pensa que você é feio, por que você pensa que você é feio? O que é que te levou a considerar isso? Qual é o seu contexto, o seu ambiente? A sua régua está medida pelo quê, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, nessa insistência, sabe, de se desorganizar para organizar dentro de algo que lhe faz sentido. Porque senão vai ser sempre falando, o outro falando por você, né? Tem um capítulo de um livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e ela faz uma reflexão em cima do que Simone de Beauvoir, que é uma feminista branca, né, que traz ali a questão do segundo sexo. E aí Grada Quilomba fala que as mulheres negras são entendidas como o outro do outro. O que é o outro do outro, né? É aquela pessoa que não é vista por inteiro e é vista sempre a partir de uma perspectiva de fora. Então, quando a gente quebra isso, a gente consegue analisar cruamente quem é você. Ah, mas fale aí agora o que é que você entende enquanto característica, enquanto coisas que você tem habilidade, que você vê possibilidade, potencialidade, e a gente vai seguindo dentro dessa linha de raciocínio, né? Às vezes sem firmeza, mas sempre nesse intuito de reconsiderar, de se rever, de mexer ali nas gavetas para trazer uma perspectiva afirmativa dessa identidade, sabe? E a gente é luz e a sombra, né? Então, todos temos defeitos, todos temos acertos. Quebrar também essa coisa de ser certo ou errado. De onde eu venho, isso não existe. A gente, né, corresponde conforme que faz sentido. E mais à frente, talvez, se tem uma outra interpretação sobre. E é lidar com isso. Então, é isso. Nossa, eu sou muito subjetiva, psicólogas. Não, e é Mas perfeito. faz Perfeito. sentido, né? Porque eu acho que esse é o intuito também da gente conversar, né? É essa troca que ela pode ser tudo. Porque a gente fala de coração, né? A gente fala de vivência, a gente fala de alma, né? De quem vive o dia a dia. Exatamente. E Annalise, você trouxe um ponto que eu nunca imaginei que existiria, embora faça excepcional sentido, que você falou brevemente ali dos sintomas clássicos das mulheres negras. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Porque eu acho que vai ser tão importante a gente ter esse registro. E já passo a bola para você, senão eu não vou parar de falar nunca. Ah, então, na psicologia, a gente também estuda psicopatologia, né? Então, dentro dessa ciência que entende sinais e sintomas, se a gente não olha de onde a pessoa parte, a gente vai sempre pelo discurso da medicalização, a gente sempre vai pelo discurso da padronização. Então, quando eu trago sintomas, são sintomas sociais que a sociedade pode provocar nessas pessoas, pela estrutura a qual ela está submetida, e tem os sintomas físicos também, que são ali os que conseguem ser diagnosticados a partir de algo mais aparente, né? Mas os sociais, eles precisam ser vistos tão quantos. Então, e os sinais, né, na psicopatologia são, enfim, vêm a partir da percepção imediata. Então, higiene pessoal, se a pessoa não está, né, seguindo ali o que é considerado básico, banho, escovando os dentes, não, por muito tempo, a gente coloca isso também dentro de um entendimento diagnóstico para se chegar a um quadro, tá? Estou trazendo essa distinção assim, entre sinais e sintomas dentro dessa ciência que é a psicopatologia.
E aí, pensando nessa esfera do sintomas sociais, sintomas comuns das mulheres negras, na minha clínica, que ela é racializada, e ela é racializada porque eu olho pelo todo, eu não vou simplesmente por um código que, né, não criou essa perspectiva, porque não era interessante ou denuncia muitas coisas. Eu percebo que chega muitas questões que são de autoestima, né, proporcionadas por essas crenças de desamor, desvalor, né, desamparo. Então, para exemplificar, solidão da mulher negra, autoestima baixa, não sou suficiente, são essas crenças aí. Então, esses são os sintomas clássicos, né, das mulheres negras, e que a gente está trabalhando para que isso não seja mais uma realidade. Então, já tem muita produção de conhecimento, né, de mulheres negras dentro da saúde, fora dela. Eu gosto de perpassar outros caminhos, porque a gente vai fazendo a nossa crítica, né? Então, é por isso que a psicologia, ela principalmente precisa ser, né, ela precisa se rever, inclusive, enquanto categoria de saúde, porque racismo é um determinante de saúde, e se a gente não contextualiza essa pessoa, a gente acaba indo pelo mesmo discurso da medicalização. E às vezes é uma experiência de racismo que traumatiza e produz esse sintoma social, né, prejudicial para nossa psique, para todo o resto. E aí é treinamento de habilidade social, enfim, eles podem colocar como várias formas, né? Transtorno do estresse pós-traumático, etc. Às vezes é racismo, sabe? Então, é isso. Obrigado por Te isso. Foi respondi? super, 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 porque ele é um tripé que ele é estruturante de uma identidade, né? Ele não é simplesmente um tripé fofo que acontece porque a vida acontece, né? Uhum, Ele é uhum. complexo. E aí eu queria te fazer uma pergunta que ela pode parecer óbvia, mas talvez não seja. Com esse tripé tão estruturante, tão profundo, é quase uma âncora, né? Esse negócio. Quão complexo é a gente falar de afeto, mas de um afeto não numa versão cult, não numa versão fofa. Qual que é o papel do afeto e do auto-amor nesse processo de transformação, até para um processo de individuação ou de um reconhecimento mais profundo? E o que que seria esse afeto, esse olhar-se bem, né? Esse olhar-se com graça, para além dessa âncora, para além desse tripé, porque esse tripé ele é cotidiano, ele é reforçado em todos os pontos de interação que você tiver na vida. O que que seria esse afeto quando a gente fala de auto-amor para a mulher negra e qual que é o papel desse afeto para quebrar esse ciclo? Falar de afeto, para mim, é falar de auto-amor mesmo, né? Não tem como a gente amar o outro sem, sem amar a gente primeiro, esse clássico, esse clichê, mas que faz todo sentido. Então, uma vez eu ouvi que a gente só tem como partilhar o que sobra. Se a gente não tem amor por nós mesmos, a gente não tem como levantar isso para mais ninguém. E falando sobre afeto nesse processo, né, de revisitação, de desenvolvimento, e também de colaboração ali com o outro, é ser sensível, sabe? É realmente considerar o que o outro está te colocando enquanto dor, enquanto queixa, e isso ir sendo, né, costurado, mais uma vez, isso sendo percebido de outras maneiras.
Às vezes não é porque ela, a pessoa negra, ela quer acreditar que ela não é amada. Isso não é confortável para ninguém, né? Mas por um histórico de sobrevivência, por um histórico de muitos traumas, muitas inquietações, esse repertório de vazio, né? A mãe que sempre teve que estar dando conta de várias outras funções para lhe garantir a educação, comida, tudo mais. Às vezes não tinha nem tempo de dar um beijo, abraçar. Então, sabe? É ver também, trazer essa pessoa para pensar, tá, mas quem é essa mãe? Como foi essa condição aí de vida, né? Há uma escassez, mas há uma fartura também. Então, sempre pensando a partir desses contrapontos, né? Para humanizar as pessoas. Eu acho que a afetividade é isso, humanizar as pessoas, entender da história delas e pensar para além, sabe? Não é simplesmente descartar, porque é, é mais complexo do que parece, sabe? Então, eu acredito muito nisso, que a afetividade é humanizar as pessoas. É estar para ouvir, estar para posicionar e principalmente se amar, para dar conta disso tudo aí. Eu acho que é isso. Hum. E, e você sente que a psicologia convencional está pronta para fomentar o amor da mulher, o alto amor da mulher preta? A psicologia convencional, Se a psicologia convencional ela está pronta, ela está preparada, ela forma ou põe na pauta de forma coerente, profunda, como deve ser, o alto amor da mulher preta? essa é uma pergunta ótima, que eu devolvo a todos os meus colegas de profissão, porque às vezes ficam confinados os mesmos corpos a falar sobre as mesmas coisas, e a gente volta mais uma vez à ideia, né, anterior. Então, não acho que estejam todos capacitados, ainda existem muitos psicólogos que não estão discutindo sobre isso, que não leem a respeito, porque acreditam que a psicologia se esgota nela mesma. E não é uma realidade. A gente precisa interseccionar nossos saberes, nosso fazer. Não é um compromisso meu falar sobre essas questões somente. Está no nosso código de ética, sabe? Considerar essas coisas. Porque é o que constitui nosso ambiente, que também reverbera em quem a gente é, na forma como a gente lida com as coisas. Não é uma culpa do sujeito somente, sabe? Tem algo por detrás disso, sempre vai ter. Então, eu não acho que a psicologia convencional está pronta para falar de algo tão complexo, tão difícil, como é pensar essa autoestima, esse autonomia das mulheres negras, das pessoas negras, de modo geral, né? Que aí, se a gente for partir para a construção do homem negro, é uma outra pauta, sabe? Que também precisa ser apontada aqui como imprescindível, né? Fala de saúde coletiva, falar de saúde mental é algo que tem que estar dentro aí do nosso entendimento e do nosso compromisso na profissão. Mas eu sinto que isso é uma realidade. Tenho as minhas referências, né? Lógico. E é por isso que eu sou essa profissional aqui, não sou a primeira, não. Mas é um compromisso de todos nós, né? É, é algo que está para o mundo, enfim, a nossa realidade é essa. E é muito louco pensar, né, de que a ciência que deveria cuidar do ser humano não está pronta para cuidar do ser humano. Isso é muito bizarro. Mas é o Uhum. fato, né? É a realidade posta. É.
E também é considerar o que não é ciência, né? A gente falou de arte, mas tem a espiritualidade também, Perfeito, perfeito. sabe? A natureza e a relação das pessoas com coisas que não precisam ser mensuradas pela oralidade, mas podem ser entendidas, né? De outro movimento. Não é a ciência que vai explicar tudo. Psicologia não se esgota nela mesma. E a ciência não foi pensada em cima da gente, né? Ela foi pensada para hipersexualizar, animalizar e tudo mais. Então, se não estudarmos ela, a gente não tem um conhecimento para criticar. E aí fica, mais uma vez, essa lógica universalizante que traz um embranquecimento, né? Então, foi um ótimo gancho, porque eu fiquei pensando em várias coisas aqui, principalmente da indústria da beleza, mais uma vez. Como coisas simplistas têm o poder de nos distanciar de quem a gente é, sabe? Então, esses produtos de clareamento de pele que existiam e que existem até hoje, né? O processo de alisamento do cabelo. Então, sim, eu sigo pela essa mesma linha aí de amarração, que está tudo imbricado, não tem nada separado. Perfeito, perfeito, minha amiga. E caminhando para o final, com muito pesar, porque tá tão gostoso, tá tão bacana a conversa. Ana, que dica e que puxão de orelha você daria para o tomador de decisão exatamente deste contexto que você trouxe, né? De um mercado que ele tem um poder de distanciar a gente, simplesmente vomitando coisa, vomitando produto, vomitando campanha e de fato materializando esse exercício de distanciamento, né? De negação. Que dica e que puxão de orelha você daria a um tomador de decisão desse mercado que ainda escuta algo tão profundo, tão coerente e fala: mais um mimimi? Vou pensar, Rani, mais uma vez. Eu diria que não tem ninguém melhor para falar da gente do que a gente mesmo. Começa por aí. Então, na hora de se pensar catálogos, produtos comerciais, perguntem às pessoas às quais vocês estão implicados em oferecer seus serviços, o que elas gostariam de verem, de visualizarem nessas projeções, né? Abram esse espaço. É uma maneira também de possibilitar que a diversidade seja efetivada, né? Dentro dessa cultura organizacional, porque é uma premissa, tem que ser uma realidade. Então é isso, eu acho que ouvir da gente o que a gente quer que seja visto, né? Colocar a gente nessas tomadas de decisões para cada etapa desses processos que movimentam tantas coisas, sabe? Então, penso que é isso. Deixar que a gente fale por si, que a gente sabe muita coisa. Não tem ninguém melhor para saber da sua história do que si mesmo, sabe? Então, para além disso, é se munir de conhecimento dos nossos, né? Sempre. Tem muitos intelectuais, tem muitas pessoas que dispõem de conhecimentos que, assim, não se esgotam. E é Perfeito. isso. E minha amiga, por que seus ancestrais se orgulham de você? Ai, meus ancestrais se orgulham de mim porque eu me sinto corajosa todos os dias de lidar com pessoas que nem eu, que têm as mesmas dificuldades e fragilidades, mas ainda assim ter a capacidade e a vontade de possibilitar outros caminhos. Então, eu me sinto nessa continuidade.
Eu tô aqui porque outros vieram antes de mim. E eu honro esse compromisso, é leal aos meus valores. Então, não seria de outra forma. Se eu existo, eu resisto, porque eles fizeram muito para que isso acontecesse. Então, tomando conta aí do lugar que me foi dado e que eu batalhei muito para estar. Perfeito, perfeito. Minha amiga, queria te agradecer imensamente por essa conversa. Espero que você tenha Obrigada. curtido quanto a gente Ah, curtiu. eu adorei! Poxa, foi ótimo. Eu nem esperava que fosse tão fluido assim. Eu falei, né? Fui tímida. Mas fiquei bem faladeira. Eu falo bastante, tá? Obrigada, Rani. Foi ótima a sua condução também. Você foi essencial nesse processo aqui. Eu que, Parabéns. eu que agradeço. E obrigado, obrigado por isso, de verdade. E esse é sempre o nosso espaço, meu amigo. Espero que essa tenha sido a primeira de várias conversas que a gente possa ter, viu? Com certeza. Estamos aí, em rede. Sempre. E, Anali, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a você também que ficou aqui com a gente até o final. E muito em breve, mais entrevistas incríveis como essas para vocês. Até já.